Fala pessoal, vou falar aqui para vocês sobre ângulos, tá? Ângulo vertical, sendo a origem no horizonte, ângulo vertical de altura ou de inclinação e ângulo vertical zenital com origem no zênite. Os dois são verticais, tá? Só o que muda a origem e o valor que eles assumem, né? Então, esse material aqui, tá? Da UFPR, vou deixar o link para vocês depois, do Veiga, da Zanetti e do Fagion, tá? Vamos lá então, olha só. Quando você tem o teodolito, tá? Ou estação total, e você centraliza e nivela o equipamento, tem o eixo principal do equipamento. Se estiver retificado e tudo mais, vai coincidir com essa direção do zênite, tá? E essa direção do zênite coincide com a direção também, tá? No sentido contrário do nadir, que coincide com a direção do fio de prumo, tá? O sentido, né? Então, o nadir está no sentido contrário ao do zênite, tá? Então, se você ficar em pé, da sua cabeça para cima é o zênite, do pé para baixo é o nadir, tá? Para facilitar a visualização. Então, zênite e nadir. Aqui não está representado este nome, mas vamos lá. Então, o ângulo vertical é o ângulo formado entre a linha do horizonte, que é esse plano horizontal aqui, olha só, linha do horizonte, e a linha divisada. A linha divisada é quando você pega a luneta do equipamento e faz a pontaria de um determinado objeto a um determinado ponto. Essa é a linha divisada, tá? Ela é coincidente com a linha de colimação, o eixo de colimação do instrumento. Então, medido no plano vertical, que contém os pontos, varia de 0 a mais 90 graus acima do horizonte e de 0 a menos 90 graus abaixo do horizonte. Então, se você fizer uma visada ascendente, eu tenho um ângulo vertical positivo e visada descendente, ângulo vertical negativo. Em alguns lugares aparece como um ângulo de altura, tá? O ângulo de inclinação. Então, pode aparecer dessa forma. Tá certo? Então, lembrando que o ângulo vertical V ou de altura varia de 0 a mais ou menos 90 graus. É imprescindível colocar o sinal. Por quê? Se for 30 graus, ele pode ser tanto 30 graus ascendente quanto 30 graus descendente. Outro ângulo aqui, olha só, ângulo vertical, mas só que ângulo vertical zenital. Tá? Então, ângulo zenital, ângulo formado entre a vertical do lugar, tá? Zênite, e a linha divisada. Então, tem o zênite e a linha divisada, tá? Então, tem o ângulo zenital Z1 e o ângulo zenital Z2. Esse ângulo zenital, ele varia na posição direta do instrumento de 0 grau a 180 graus. Quando passou de 180 graus até 360 graus, né? Eu posso ter a posição inversa, né? Eu tenho a posição inversa. Então, tem a posição direta do instrumento, vai de 0 a 180 graus, e a posição inversa, maior que 180, menor ou igual aí a 360 graus, tá? Posição inversa do instrumento e posição direta. Então, PD e PI. Trabalhando com ângulo vertical zenital ou simplesmente ângulo zenital. Se você for trabalhar com essa nomenclatura, ângulo vertical, tá? Varia de 0 a mais ou menos 90 graus. E o ângulo zenital, de 0 a 180 graus na posição direta, e de maior que 180, menor ou igual a 360 graus, posição inversa do instrumento. Relação entre o ângulo zenital e vertical é dado pela equação,
Então, se você olhar aqui o Z1 nessa figura, né, e olhar o ângulo vertical na figura de cima, você vai ver o seguinte, ó, que embaixo aqui do plano horizontal até a linha divisada é o ângulo V positivo. Então, Z seria um V mais Z1 é igual a 90 graus, tá? Então, Z mais 90 é Z mais V, que é um ângulo vertical, é igual a 90 graus, tá? Então, daqui dessa relação, você vê o quê? Que se eu fornecer o ângulo vertical zenital, o ângulo de inclinação, ou simplesmente o ângulo vertical, vai ser igual a V igual a 90 menos Z. De outra forma, se eu quiser o Z, eu faço o quê? 90 menos V. Vale lembrar que o V, tá? Ele tem um sinal positivo ou negativo. Então, agora aqui, olha só. Considere esse plano, tá? Eu tenho um plano horizontal, tá? Nessa figura eu tenho um plano horizontal. Vou ter ali os eixos, ó, X e Y contidos aí nesse plano, no plano horizontal, e o eixo Z perpendicular a esses dois eixos, tá? O sistema triortogonal. Tá? Então, o eixo Z perpendicular aos eixos X e Y. Então, veja bem, se eu considerar aqui o P0, né, no plano horizontal e uma visada de PI, P1, por exemplo, eu tenho uma distância horizontal de P0, P1, tá? Contido no plano horizontal. Eu tenho uma distância espacial ou inclinada de P0 a P1, tá certo? E tem uma distância inclinada também de P0, P2. Eu tenho um ângulo vertical zenital, tá? Z, P0, P1, e o ângulo zenital ou vertical zenital de P0, P2. Repara que o ângulo vertical zenital P0, P1 é menor que 90 graus e o ângulo vertical zenital de P0, P2 é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Portanto, os dois ângulos zenitais foram medidos na posição direta do instrumento, tá? Se eu considerar desta forma. Então, se por um acaso os ângulos fossem maiores que 180 graus, os ângulos verticais zenitais, as leituras teriam sido executadas na posição inversa do instrumento. E no plano horizontal, o ângulo alfa, P1, P0, P2, tá? É o ângulo horizontal, porque está no plano horizontal. Então, se eu observar aqui em planta, repara o seguinte, os eixos aqui, olha só, eu tenho o eixo X e Y, então está no plano horizontal. Então, se eu pegar aqui, ó, X e Y, está no plano horizontal. Então, a representação, né, vista em planta do ângulo horizontal, tá? P1, P0, P2 é o ângulo alfa horizontal e o ângulo vertical. Veja bem, o ângulo vertical ele é contado no plano vertical. Então, só pode ser o que? Z, poderia ser aqui Z, Y, Z, X, tá certo? Vou considerar aqui ZX. Então, ZX, eu tenho um ângulo vertical zenital vista em perfil, tá? Então, a representação desse ângulo vertical zenital vista em perfil, eu tenho um ângulo vertical Z, P0, P1, tá? E P0, P2. O ângulo vertical corrige no zente. Então, era isso, tá? Eu tenho também, não mostrei aqui para vocês, o ângulo vertical nadiral. O que muda? Orientação e o valor, tá? A origem de contagem desses ângulos e os valores deles, tá certo? Os principais aqui, ângulo vertical de inclinação ou de altura, varia de 0 a mais ou menos 90 graus, tá? Tem que colocar a informação do ângulo, o sinal, se positivo ou negativo.
O ângulo vertical zenital, se tiver na posição direta, de 0 a 180 graus, de maior que 180 graus, isso, de 0 a 180 graus na posição direta do instrumento, maior que 180 graus, menor que 360 graus, menor ou igual a 360 graus, na posição inversa do instrumento. Então, quando eu falo para vocês o seguinte, eu tenho que fazer uma pontaria completa, eu tenho que fazer as leituras na posição direta e na posição inversa do instrumento. Então, se não tivesse erro, se eu somasse o Z1 na posição direta mais um Z1 na posição inversa, teria que ser igual a 360 graus, tá certo? Então é isso aí, um abraço, até mais.